A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Antônio Ronaldo aqui. Dê um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. A Bíblia vai dizer que no período da grande tribulação vai aparecer duas testemunhas que vão pregar o Evangelho de Cristo, vão falar e pregar contra a operação do anticristo. Mas afinal, qual o propósito? E quem são essas duas testemunhas? Fique comigo nesse vídeo que você vai saber agora. Eu já estou aqui com a Bíblia aberta no livro do Apocalipse, capítulo de número 11, e eu vou ler do 3 até o verso 13. É uma leitura extensa, porém boa para a gente interpretar. Diz assim a palavra do Senhor: E darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras, os dois cordeiros, que se acham em pé diante do Senhor na terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos, sim. E se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm a autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Eles têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas eles quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ele e os matará, os vencerá e os matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça grande da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde também o seu Senhor foi crucificado. Então muito dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, terem realizado as festas, e os enviaram por causa deles. Realizaram festas, enviaram presentes uns aos outros, e porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aquele que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram a voz vinda do céu dizendo: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. E naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram de sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Esse é o texto das duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Vamos entender o período tribulacional. A Bíblia vai dizer que após o arrebatamento da igreja, vai haver um período tribulacional, que vai ser 7 anos, sendo dividido em 2 fases. 3 anos e meio de uma falsa tribulação e 3 anos e meio de uma grande tribulação. Quando nós olhamos para esse texto, aonde vai dizer que eles vão pregar durante 1260 dias, se você fizer uma contagem, é aproximadamente, porque a Bíblia não trabalhava com exatidão naquela época, é aproximadamente o primeiro período de 3 anos e meio da grande tribulação. Então eles vão pregar 3 anos e meio contra o espírito do anticristo, porque após a igreja ser levada para o céu, vai se manifestar o anticristo, que é o homem do pecado, que durante 3 anos e meio vai reedificar o templo, vai voltar os sacrifícios. Aí é onde vai gerar toda essa polêmica, que vai surgir as duas testemunhas pregando contra esse homem. Mas o povo não vai dar ouvido, porque o povo vai estar focado no templo que está sendo reformado, vai estar focado ali sobre as ofertas que vão voltar para aquele lugar, e não vão ver que aquele que estava edificando o templo era o anticristo. E essas duas testemunhas vão estar ali pregando
E nisso surge uma grande briga no meio teológico de quem são essas duas testemunhas. Tem gente que diz que é Moisés e Elias. Outros falam que seria Elias e Enoque, porque tanto Elias como Enoque não passaram pelo processo da morte. Mas nós não temos nenhuma base bíblica para dizer que essas duas testemunhas são Elias e Enoque. Ah, mas eles têm que voltar para poder morrer. Mas beleza, mas eles vão pregar aqui no período da grande tribulação. E nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que nesse período a igreja já foi arrebatada. E todo mundo que foi arrebatado não passou pela morte. Então, se eles vão ter que voltar para trás para poder morrer, então a igreja que foi arrebatada vai ter que voltar também para poder morrer. Não é o correto? Então, não temos base bíblica. Ah, mas eles têm, é a mesma coisa que Elias e Enoque faziam, beleza. Mas eles estão na virtude de Elias e Enoque. Aliás, de Elias e Moisés, nem Enoque, perdão. Eles têm a mesma autoridade de Elias e de Moisés. Mas não significa que são, não. Quando a gente olha lá para o livro de Lucas, a Bíblia diz que Zacarias ia ter um filho, que ele ia andar na virtude, no poder de Elias. E era Elias que veio? Não, foi João Batista. E João Batista usava uma roupa de pele, de camelo, um cinto de couro igual a Elias. Mas não era Elias. Eu quero ler um texto para você que vai desbancar essa história de que é Enoque ou de que é exatamente Elias. Vamos para o texto? Vamos lá para o texto? Livro de Hebreus, capítulo de número 11 e o versículo de número 5. Vai dizer exatamente assim, Hebreus, capítulo 11, verso de número 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agora veja, a parte A do versículo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ora, se Enoque foi transladado para não ver a morte, então por que Deus o traria novamente para ele poder ver? Ou melhor traduzindo, pelo poder passar pelo processo da morte. Então a Bíblia ia se contradizer, e a Bíblia não se contradiz. Nós acreditamos que as duas testemunhas vão ser duas pessoas que Deus vai levantar nessa terra, lá em Israel, para pregar sobre o Muro das Lamentações. Tá bom? Que Deus abençoe tua vida grandemente. Forte abraço.